Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago e hoje vamos falar da importância da poupança e do investimento. Poupar é abdicar de consumir no presente em prol do futuro, para que o futuro possa ser melhor de alguma forma. Por outro lado, investir é aplicar a poupança de modo a que o património cresça. Portanto, é abdicarmos do nosso dinheiro durante algum tempo e sermos remunerados por isso. E há um conjunto de motivos que tornam a poupança e o investimento de extrema importância para as nossas vidas. Alguns dos motivos para poupar e investir são, entre outros, a inflação, ou seja, o aumento generalizado dos preços. Só poupando e investindo é que é possível evitar, pelo menos em parte, a perda de poder de compra. E por isso, só poupando e investindo é que conseguimos construir uma base sólida para que, em momentos de inflação considerável, não sejamos completamente asfixiados pela subida dos preços. Outro motivo para poupar e investir é prevenir situações imprevistas. Para prevenir situações graves, como por exemplo doença, desemprego, divórcio, que poderá acarretar um stress financeiro muito grande pelos custos associados ao processo, pela possível mudança de casa, por exemplo, etc. Mas também para prevenir situações menos graves. Por exemplo, é preciso comprar uma máquina de lavar roupa nova, é preciso comprar um computador novo, o carro avariou e precisa de ir ao mecânico, entre outras situações. Mas poupar e investir também é importante para melhorarmos as nossas condições de vida. Melhorar as condições de vida do ponto de vista material, ou seja, só vivendo um pouco abaixo das possibilidades, poupando e investindo, é que um dia posso comprar um telemóvel melhor ou um carro melhor, por exemplo, de forma sustentável. Mas melhorar as condições de vida também pode ter outro significado. Viver uma vida com menos stress também é ter melhores condições de vida. E por isso, ter um filho em idade de ir para a universidade e não ter como lhe proporcionar isso, ou andar sempre com a corda ao pescoço, com o receio que o dinheiro não chegue ao final do mês, ou que aconteça algo que não se estava à espera e o dinheiro não seja suficiente para lidar com isso, este tipo de situações devem tirar anos de vida a uma pessoa. E por isso, poupar e investir melhora as condições de vida também neste aspecto, para que as pessoas vivam uma vida com menos stress, com menos preocupações financeiras, e isso também é ter melhores condições de vida. Por último, na nossa lista temos como razão para poupar e investir preparar o futuro, nomeadamente a reforma. E isto é para todos, não é só para quem tem 40 ou para quem tem 50, é também para quem tem 20. Principalmente para quem tem 20. Os problemas no nosso sistema de pensões já não são recentes, mas pouco tem sido feito para resolver e, portanto, o ideal é que cada um procure resolver a sua própria situação, procure preparar uma fase da vida em que provavelmente a força para trabalhar já não existirá e não temos a garantia de que o sistema de pensões será suficiente para termos um final de vida digno. E isto é válido principalmente para quem tem mais ou menos a minha idade, para quem anda na casa dos 20 e dos 30. Os problemas demográficos, por exemplo, estão bem à vista, portanto, há cada vez mais pessoas a chegar à idade da reforma, vivem cada vez mais e isso é muito positivo, mas por outro lado temos menos pessoas a entrar em idade ativa e, portanto, o sistema de pensões, conforme conhecemos, está em causa. E, portanto, o desafio que vos lanço é preparem vocês próprios a vossa reforma. Se um dia vierem a receber alguma pensão, melhor, mas não estejam dependentes disso. E como disse, isto é válido para todas as pessoas. Principalmente para quem agora tem 20 e 30 anos. E poupar e investir é bom em qualquer idade, mas se começarmos cedo, isso tem um impacto brutal. Vamos ver um exemplo para percebermos melhor a importância de começarmos a poupar e investir o mais cedo possível. As barras que vão aparecer dizem respeito à poupança acumulada aos 65 anos, em função da idade em que se inicia o processo de poupar e investir, da taxa de juro e do valor aplicado mensalmente. As barras amarelas dizem respeito a uma taxa de investimento média de 3%. E as barras verdes dizem respeito a uma taxa de investimento média de 7%. E, portanto, reparem que começar aos 20 é muito benéfico. Muito pela questão do juro composto, que já falamos em vídeo anterior. Reparem nas duas barras verdes mais à direita. Se aos 20 anos se começar a investir 100 euros por mês, é uma taxa de 7%, e uma taxa de 7% não exige produtos extremamente arriscados, atenção. Chega-se aos 65 anos com mais de 350 mil euros. Mas se começarmos aos 50 anos, não chegamos nem aos 50 mil euros.
Reparem que até investir apenas 30 euros por mês, a uma taxa de 3% desde os 20, é possível chegar aos 65 anos com um valor acumulado superior a quem começou aos 50 a investir 100 euros por mês a uma taxa de 7%. E é por isso que começar a poupar e a investir desde cedo é tão importante. É deixarmos o tempo fazer magia. Por último, antes do desafio final habitual, vamos a mais um exemplo só para realçar um pormenor importante. Imaginem que recebo 1000 euros por mês. Vamos considerar duas hipóteses. Hipótese 1. Poupo e invisto 250 euros por mês a uma taxa anual média de 3% durante 30 anos. Hipótese 2. Poupo e invisto 100 euros por mês a uma taxa anual média de 7% durante 30 anos. A hipótese 1 permitir-me-ia ter 145.684 euros e 22 cêntimos passados 30 anos, enquanto a hipótese 2 permitir-me-ia ter 121.997 euros e 10 cêntimos. Portanto, o que é que se pretende com este exemplo? Pretende-se reforçar o papel da poupança. Investir a uma boa taxa pode fazer milagres, pode ter de facto um efeito multiplicador absolutamente brutal, mas não devemos desvalorizar o papel da poupança. Muitas vezes parece que as pessoas têm a ideia que os mercados financeiros são mágicos, que é magia que multiplica o dinheiro, mas taxas de rentabilidade anuais de 100%, por exemplo, ou seja, duplicar o património todos os anos, está ao alcance de um número muito restrito de pessoas. Ou seja, para a maioria das pessoas, se for possível poupar um pouco mais para aumentar o montante disponível para investir, isso será muito benéfico, como vimos no exemplo anterior. Portanto, investir é muito importante. De outra forma, se não investirmos, apenas com a poupança, só 50% do trabalho está feito. Mas não devemos nunca desvalorizar o papel da poupança. Para terminar, deixo o seguinte desafio. Para viver com mais desafogo do ponto de vista financeiro, devo: hipótese A. Aumentar a poupança o máximo possível, investir nos montantes poupados de forma consciente e em produtos financeiros que conheço. Hipótese B. Preocupar-me apenas com o investimento, visto que com 500 euros faço 50 mil euros em poucos meses. Hipótese C. Preocupar-me apenas com a poupança, porque investir é um jogo de sorte ou azar e só serve para perder dinheiro. Hipótese D. Nenhuma das anteriores é relevante. Deixem uma resposta nos comentários e vamos falar um bocadinho mais sobre dinheiro. Muito obrigado, um abraço e até à próxima.